Olá, pessoal. Bem, hoje estou aqui para falar de um assunto que foi muito comentado em outubro, que foi o Outubro Rosa. Bem, eu esperei passar o outubro, que estava aquele movimento de Outubro Rosa, tá. Só que as pessoas comentam muito no momento em que está acontecendo e depois esquecem. Então, eu vim contar para vocês um pedacinho de uma parte ruim que aconteceu comigo no passado, sobre esse Outubro Rosa. Bem, eu primeiro quero explicar que eu estou fazendo esse vídeo para que as pessoas prestem atenção que não é só em feriado, não é só em datas comemorativas, não é só quando está focado naquele assunto, só naquele momento, que deve se falar sobre isso, deve se preocupar com esse assunto. É um assunto que deve se preocupar todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia. E detalhe, não somente mulher, homem também. Só que não é só para outubro. Por isso que eu não fiz o meu vídeo, esperei passar para poder falar e frisar, mostrar para vocês que não adianta colocar uma data comemorativa ou uma data específica para aquele assunto. Tem que ser falado sempre. Aí ano que vem de novo o Outubro Rosa. Tá, acabou outubro, todo mundo esquece. Não é bem por aí. É um assunto sério. Câncer é um assunto muito sério, como várias doenças graves também. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre isso, tá? Bem, uns 15 anos atrás, eu era assim, não prestava atenção em nada de ler sobre coisas de saúde, não me focava nessas coisas. E, de repente, passou na televisão comercial, faça o autoexame, você que é mulher, faça no banho, faça o autoexame da mama e tal. Bem, foi eu, sem sentir nada, não estava sentindo nada, um exame de rotina em casa, que toda mulher deve fazer. Estou eu lá fazendo eu mesmo, né, verificando e tal, coisa de rotina. De repente senti um caroço muito estranho, pelo menos tamanho de um caroço de azeitona, grande, né? Para o problema é grande, tá? E fiquei com aquilo na cabeça, preocupada. E procurei um médico. Fui a um ginecologista e tal, expliquei o problema e ele foi examinar. Quando ele examinou, ele falou para mim assim: você tem um pequeno caroço, está parecendo ser um nódulo. Pronto, já comecei a ficar nervosa. E na época, como eu não entendia nada, eu comecei a ficar desesperada na sala do médico e tal. Aí ele falou assim: olha, vamos fazer uma punção. O que é uma punção? Pega uma seringa de injeção, uma seringa com uma agulha, e dentro não tem líquido, não tem nada, tá? Não tem remédio, não coloca injeção, nada. Só pega isso e vai no local e faz a punção para ver se vai ser em líquido ou em massa. Ele falou para mim: olha, o seu é em massa. Se fosse em líquido, tá? Tirava e tomava um remédio e resolvia o problema. Mas é em massa. Aí eu lembro assim, foi triste na época para mim,
a pessoa fica um pouco fora de si. Dá tristeza de saber que a pessoa pode não ter nada e de repente, sem sentir nada, descobre que tem uma coisa. E na época, quando eu estava ali deitado, o médico me examinando, tinha uma enfermeira junto comigo. Eu comecei a chorar, fiquei muito nervosa. Eu já imaginei que eu estava com câncer, que eu ia morrer, que eu ia ficar sem cabelo, que eu ia ter que tirar o seio. Não comentei, foi nódulo no seio. Eu ia ter que tirar o meu seio. E tudo de ruim que passa na cabeça da mulher nessa hora, eu pensei. Ainda mais que eu não tinha informação de nada. Imagina, há 15 anos atrás, hoje a mídia ajuda muito, a internet, escola, ajuda muito. Bem, pois bem. Aí o médico falou para mim, olha, o seu é em massa e nós vamos ter que... E os médicos, eles falam mesmo, assim, não quer saber se a pessoa vai tomar susto ou não, eles vão e falam mesmo na cara da pessoa. Você vai ter que passar por uma cirurgia para ser retirado, fazer uma biópsia, tirar um pedaço, para mandar para o laboratório, para poder saber se é benigno ou maligno. Aí pronto, eu fiquei sem chão, acabou, sabe? Naquele dia eu fiquei arrasada, acabada, e eu fazendo prova, eu estava estudando à noite na época de prova, eu passei um sufoco, minha cabeça ficou a mil. E muita gente me apoiando, falando, não, tenha calma, vai dar tudo certo e tal. Aí tá, fez tudo que tinha que fazer, fui pra casa, aí ele marcou todos os exames pré-operatórios e tal. Aí, pra operar, gente, pense no nervoso. Eu passei um nervoso tão grande que eu tava lá, já pronta pra operar, eu andava no corredor de um lado pro outro, pensando se eu vou embora, eu não vou operar. E minha perna tremia, eu ficava muito nervosa. Mas eu falei, não, já estou aqui, vamos ver o que vai dar. E fui. Aí a operação é muito chata, é uma coisa assim, é simples ao mesmo tempo, é dolorido, porque dá uma anestesia local, para quem não sabe. Dá uma anestesia local, é como se você fosse ir para o dentista arrancar um dente. Vai lá, resolveu, você já pode levantar e ir embora para sua casa, não é bicho de 7 cabeças. Tá? Depois que eu operei, que eu vi que não é tudo isso. Até então, continuava nervosa porque eu não sabia do resultado. E quando foi para tirar, ao invés de tirar tirou 3, tinha mais 2 escondidos. Eu estava com 3 nódulos, grandes, assim, grandes. E terminou a operação, e deu ponto e tal, deu anestesia local, e tem que ficar 2 horas com a mão assim, não pode abaixar o braço. E eu chorava não pela operação, mas a dor no ombro, muita dor. Ficar 2 horas nessa posição, cansa, dói demais o braço, dói demais o ombro. Acabou a cirurgia, fui para casa, esperar o resultado. Aí passou não sei quanto tempo, não lembro quanto tempo, eu sei que eu fui para o resultado. Eu fui ver, assim, eu corri, resolvi médico tudo em tempo, porque graças a Deus deu benigno. Sabe, você que está aí do outro lado, que tem medo, que fala, e acha assim que a vida acabou, que tudo acabou. Não se entrega, porque isso acaba atrapalhando, acaba de uma coisa benigna, se torna uma coisa maligna, sabe? Porque o corpo todo, a mente que comanda, então acaba trazendo consequências ruins. Se você nunca fez o autoexame, faça você mesma.
E qualquer carocinho, qualquer coisa que você sentir diferente, ou mesmo que não sinta nada, vá ao médico. Não deixe de fazer o exame, vá ao médico, converse. Se você tem vergonha de falar para alguém, o médico está ali para isso, ele estudou para isso, para te ajudar. Então, nada como se prevenir. Se eu não tivesse me prevenido lá atrás, eu não sei se eu estaria contando hoje isso, sabe? Foi um alívio quando o médico falou, olha, você está bem, não tem nada, é benigno e tal. E a pessoa tem que se prevenir, tem que vigiar, sim. É o seu corpo, você pode tocar o seu corpo, o que você vê de diferente do dia a dia, vá ao médico, não deixe passar. E como eu falei no começo do vídeo, não é só outubro, é 24 horas dos seus dias, da sua vida. Não deixe passar nada. Tudo que você sentir, vá ao médico. Se não sentir nada, porque o meu, eu não sentia dor, não sentia nada, vá ao médico. Não deixe passar, porque eu costumo dizer que a vida é curta e é uma só. Então, cuide da sua vida. Não espere ninguém fazer isso por você. Você tem que fazer isso. Então, resolva enquanto é tempo. E mesmo que não tenha nada, é bom de vez em quando ir ao médico ver, graças a Deus, está tudo bem. Ok, meninas? E é isso aí. E não só as meninas, homem também tem câncer de mama, então é muito raro, mas acontece. Então, se cuida, pessoal. É isso aí. Essa é uma dica muito importante de transformação, mudando com certeza a sua vida, ok? Um beijinho, tchau e até a próxima.